Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Esse é o terceiro vídeo da nossa jornada do amadurecimento. Se você é novo aqui nesse canal, você não sabe do que se trata, meu nome é Ingrid. Esse canal é dedicado ao nosso crescimento, principalmente espiritual. E agora com foco no amadurecimento. Afinal de contas, quando a gente cresce espiritualmente, nós precisamos amadurecer nas outras áreas, né? Isso vem acompanhado. E aqui, como eu já disse, é uma jornada do amadurecimento. Esse é o episódio 3, mas eu vou deixar a playlist aqui pra você dessa jornada do amadurecimento, caso você queira acompanhar desde o início e saber por que ela começou. No último vídeo, a proposta que eu trouxe pra vocês foi me comprometer com o exercício físico. E eu vou ser bem sincera com vocês que exercício físico pra mim é uma coisa bem complicada. Eu não sou o tipo de pessoa que tem gosto por exercício físico, né? Não sou o tipo de pessoa que acorda de manhã animada pra ir se exercitar, ou que seja. Eu sempre tive uma dificuldade grande. E provavelmente parte disso seja pela falta de constância, né? Não sei se vocês estão ouvindo o barulho aí, eu tive que ligar o climatizador aqui do lado porque tá quente pra dedéu. Mas assim como eu me comprometi a levantar cedo na semana retrasada pra ter tempo com meu Deus e continuei fazendo essa semana, eu gravei pra vocês, eu me comprometi a incorporar o hábito do exercício físico. E agora explicando bem rapidamente por que eu quis colocar o hábito do exercício físico. Primeiro porque eu quero ter saúde. Eu sempre tive muito essa consciência de saúde desde ali talvez meus 19, 20 anos. E uau, agora é o momento que você tem que descobrir quantos anos eu tenho. Eu criei mesmo essa mentalidade por volta disso, de uma pessoa que procura mais comidas saudáveis. Eu não sei como explicar pra você exatamente, olha, faça isso, isso e isso, e aí você vai virar a chave na sua cabeça pra você ser uma pessoa saudável. Eu só sei que eu convivia com uma pessoa que era bem saudável e isso começou a me impactar. Foi isso que aconteceu. Então eu comecei a procurar coisas mais saudáveis de comer, etc. E hoje eu mantenho dessa forma, né? Eu prefiro comer comida de verdade, prefiro comer coisas que não têm açúcar. Eu já tenho dificuldade de tomar sucos com muito açúcar. Eu tomo suco de limão sem açúcar, café sem açúcar. Enfim, hoje eu gosto muito do gosto natural das coisas, né? O pessoal fica me zoando, falando, ai, você tem um paladar muito exótico, você aceita qualquer coisa, você come qualquer coisa. Claro que não é assim, mas sim, comparado com a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, eu tenho uma tolerância bem maior a comer comida. Mas o exercício físico era algo que sempre foi uma barreira pra mim. Então eu falei assim, não, agora eu vou fazer isso porque eu quero ser saudável, eu preciso ser saudável, eu quero chegar na minha velhice e eu quero poder brincar com os meus netos, eu quero poder abaixar no chão e não ter que pedir ajuda pra alguém pra levantar. Gente, brincadeiras à parte, né, mas vamos ser sinceros. Tem pessoas que nem estão velhas e infelizmente já estão nessa situação, né, que abaixa e aí tem dificuldade pra levantar, gente jovem. A segunda coisa é porque eu tenho um bebê, cara, eu tenho uma criança de 1 ano e 2 meses, demanda muito de mim, atenção, e eu gosto de brincar e tudo mais, poxa, tem certos tipos de brincadeira que a gente poderia brincar por mais tempo, mas eu me canso muito fácil, porque tem que abaixar, tem que levantar, tem que pegar ele no colo, etc e tal. Se eu fosse uma pessoa mais forte, uma pessoa mais preparada, provavelmente eu ficaria mais tempo ali com ele, gastaria mais energia ali com ele. E eu e o Rafa, nós temos a pretensão de ter mais filhos. Então, se eu não cuidar do meu corpo, a situação vai ficar bem complicada, disso eu tenho certeza. Claro, por último, terceiro motivo, é porque eu entendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu entendo isso porque está escrito na palavra de Deus. E eu entendo que se eu estou maltratando o meu corpo, é como se eu estivesse destruindo o templo do Espírito Santo. Ele vive em mim. E através de mim, né, aonde eu for, aonde eu levá-lo, ele vai fluir, ele vai tocar outras pessoas, ele vai ser resposta de oração para outras pessoas. E se eu destruo o meu corpo, eu não posso mais levá-lo. Eu não posso mais ser instrumento na mão do Senhor, porque eu não vou dar conta. Eu não sei se vocês já ouviram, né, a história de um missionário, me fugiu o nome dele aqui agora, mas ele era um missionário, assim, muito abençoado, muito usado, mas ele não cuidava do próprio corpo. O que aconteceu foi quando ele, ainda jovem, eu não sei exatamente a idade dele, mas se eu não me engano, ele não tinha chegado nem aos 40 ainda. Ele se viu em uma cama, muito mal e perto da morte. E aí ele acabou morrendo. E antes de morrer, ele falou as seguintes palavras: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo.
e agora eu não posso mais levar a mensagem. E é exatamente isso. Eu não posso cometer esse tipo de loucura contra o templo do Espírito Santo, então eu decidi me comprometer. E agora sim eu vou contar pra vocês como é que foi essa semana. Segunda-feira, no último vídeo eu gravei na sexta-feira. No sábado e no domingo eu não fiz exercício. A minha intenção é de fazer segunda a sexta, pelo menos por agora. Mas eu me comprometi somente a esses 5 dias a princípio, tá? Então eu comecei a fazer na segunda-feira. Segunda-feira eu levantei, fiz o devocional e eu fiz exercício aqui dentro mesmo do apartamento. E eu até pensei em fazer um combinado com o Rafa, porque eu queria que ele participasse também. Então no dia que eu fizesse exercício físico aqui no apartamento, ele iria descer com o Judá, pegar o carrinho e dar uma volta em uns 3 a 4 quarteirões aqui no nosso bairro. E vice-versa. No outro dia, quando ele fizesse, né, o exercício, eu desceria com o Judá e tal. Porque de toda forma, querendo ou não, eu ainda estou fazendo exercício físico. Eu estou fazendo caminhada no dia e estou fazendo um exercício focado mesmo em alguma parte do corpo em outro. Na terça-feira, o Judá acordou 5h40 da manhã. O Rafael teve que sair bem cedo, né, e tem um compromisso fora. Então acabou que os horários ficaram bem atropelados um atrás do outro. Mas assim que o Judá fez a primeira soneca, eu dei uma organizada bem rápida na casa. Fiz o devocional, gente, cara. Quem viu o vídeo anterior comigo falando sobre como eu tava tentando implementar, né, esse negócio devocional, acordar uma hora mais cedo. Comecei patinando e olha só, não tô dando mais desculpa aqui, o negócio é a constância, gente, tenha constância. À tarde eu fiz o exercício saindo com o Judá, dei a volta no quarteirão como minha caminhada do dia, né? Quarta-feira eu levantei muito sem vontade da cama, sério, gente. Nesse dia eu acordei e eu tava com uma vontade enorme de ficar dormindo. Mas eu levantei mesmo assim. Fiz o devocional e assim, gente, eu não queria fazer exercício não. Sinceramente, eu não queria mesmo fazer. Mas eu me obriguei, falei assim, não, eu preciso cumprir isso aqui, gente. É um compromisso que eu fiz, eu vou fazer. Eu nem pensei. Fui lá, coloquei no telefone e falei, vou fazer. Fiz o exercício. Depois no final do vídeo eu quero falar pra vocês uma dica importante também pra ajudar. Quando a gente percebe que a gente tá mais ou menos nesse lugar onde a gente não quer fazer as coisas, sabe? Onde a gente não tem vontade de fazer as coisas. E parece que quando a gente tem vontade de fazer as coisas, ainda assim uma força maior, ela atua na gente e a gente não consegue fazer. Mas eu vou falar isso no final do vídeo, tá? Quinta-feira eu levantei, fiz o devocional. Quando deu umas 7 horas ali, por volta das 7 horas, 7h10 se não me engano, o pessoal ainda tava dormindo, né, o Rafa e o Judá. Então eu já peguei então eu já coloquei o exercício na televisão, tirei o som, fiquei só assistindo e eu fiz o exercício. Esse eu fiz um exercício bem rápido, sim, bem, acho que foram 5 ou 6 minutos de exercício intenso. Esse foi intenso, gente, esse foi pesado. Até agora minhas pernas estão doendo dele. E na sexta-feira, que é hoje, eu acordei cedo, fiz meu devocional também. O Judazinho acordou ali por volta das 7h20, 7h15, algo desse tipo. Hoje seria o dia que eu iria caminhar. Eu não caminhei de manhã, mas eu vou levar ele pra passear de tarde. Então, gente, tô muito feliz. Realmente, ó, exercício físico não é uma tarefa das melhores pra mim, sinceramente. Mas eu me comprometi. E da mesma forma como eu vi que o devocional funciona, se eu continuar fazendo, assim também o exercício físico ele vai funcionar se eu continuar fazendo. Então agora eu quero conversar com vocês algumas coisas aqui e dar algumas dicas. A primeira de todas é que eu falei com vocês que eu queria que o Rafa estivesse comigo fazendo isso. Eu fiz e ele acabou não fazendo. Isso não é desculpa pra você não fazer, tá? Muitas vezes a gente acaba falando com alguém, faz comigo, vamos caminhar comigo, vamos na academia comigo. E aquela pessoa até pode concordar. No caso, Rafael, ele nem concordou, assim, nem nada do tipo. Eu não cheguei, apresentei um plano, né? Eu só sugeri pra ele. E ele simplesmente, tipo... ou seja, acho que não é o momento dele agora. Mas às vezes você chama uma pessoa e ela fala que vai com você, ela vai te acompanhar, e acontece que essa pessoa desiste. Ou acontece dela começar a te dar bolo várias vezes, né? Ah, hoje eu não vou por causa disso, aconteceu outra coisa, eu não vou por isso. E às vezes você desanima e desiste porque aquela pessoa que você estava ali, que criou uma dependência emocional pra fazer exercício físico, ela não está fazendo. Então você começa a entrar naquele lugar e tipo assim, então por que eu vou fazer também? Ai, desanimei porque não tem ninguém pra ir comigo. Ai, minha motivação foi embora. Não faça isso com você mesmo. Chama uma pessoa assim pra ajudar, porque é ótimo. Ajuda mesmo a gente saber que tem alguém na mesma pegada ali. Mas não dependa dessa pessoa, sabe? Não dependa da vida dessa pessoa, das escolhas dessa pessoa pra você tomar suas escolhas, né? Porque afinal de contas, lá no futuro,
ela vai colher os frutos das escolhas que ela tomou. E você vai colher o que você tomou. E não vai poder dizer que, eu tô assim hoje porque, nossa, eu queria ter malhado e fulana não ia, então eu não ia também. Não faz sentido nenhum. Então tome suas próprias decisões e seja responsável por você mesmo. A segunda dica que eu quero dar aqui pra vocês é sobre quando você tem que fazer aquilo que você precisa, mas você não consegue. Porque existe algo, uma força maior que te impede de fazer. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é: vá ao médico, tá? Faz um check-up e vê direitinho se você está com as vitaminas ok. Porque, sendo muito sincera com vocês, gente, às vezes o problema não é vocês exatamente. E vocês vão ver que, de acordo com o que a gente vai caminhando e amadurecendo, mesmo sem vontade, você faz as coisas. Mesmo se você estiver com baixa de alguma vitamina, etc e tal, você ainda assim se obriga a fazer as coisas, tá? Mas aqui para o nosso início, é bom você dar um check-up para ver se você tá com a sua D3 boa, sua B12 boa. Se você tá tomando água, gente, é suficiente. Porque a baixa dessas vitaminas faz com que você se sinta cansada, desanimada e, de fato, seu corpo não consiga reagir às propostas que você dá pra ele. Eu quero malhar. Mas você já tá desgastada, você já tá cansada, sua mente já não tá trabalhando direito porque está com déficit de vitaminas. E por que eu tô dando ênfase nisso? Porque eu estava assim, eu estava com uma baixa bem grande das minhas vitaminas, tanto que quando eu fiz o exame deu uma leve anemia. Então, de fato, eu estava precisando suplementar e não estava fazendo isso, e eu sentia muito cansaço, eu sentia que eu queria fazer as coisas, eu fazia até certo ponto, e dali pra lá eu já não dava conta mais. Até pensava em fazer coisas, né? Não, mais tarde eu vou em tal e tal lugar e vou resolver o que eu preciso. E eu não conseguia fazer porque eu tava muito cansada. Faça isso, toma água. Se você não toma água, como eu, infelizmente, se você não faz isso um hábito, você vai se sentir cansado. Isso é verdade, tá, gente? Se você não toma sol também, você também se sente assim, pra baixo, mais depressiva. Então existem coisas que são físicas, não é só mental, tá? A falta de vontade de fazer exercício físico não é só mental. Pode muito bem estar atrelada ao físico. E por último, a última dica que eu quero dar pra vocês às vezes você não consegue fazer as coisas que te exigem um pouco mais, que você vai se desgastar um pouco mais, que você vai suar, né, um pouco mais, porque você tá muito confortável. Porque a sua vida tá muito confortável. Se você quer comer alguma coisa, você pede um delivery. Se você vai lavar roupa, você joga na máquina e pronto, não precisa lavar roupa. Se você tá precisando saber de como fazer uma comida, se sabe fazer alguma pesquisa, é só jogar no Google e tá tudo lá, tá tudo no esquema, é só você seguir o passo a passo. Isso está deixando a gente muito confortável, isso está deixando a gente preguiçoso, porque as coisas já estão tudo na nossa mão. Então, o que você pode fazer para tirar você mesmo da zona de conforto? Você vai escolher uma coisa para você fazer que te deixa desconfortável. Uma coisa pequena, tá? O exercício físico já é uma coisa desconfortável, mas pra mim não é uma coisa pequena. Pra mim é uma coisa assim, vou precisar aí de uma constância para poder estabelecer, mas se fosse pra me tirar da zona de conforto, é tomar um banho gelado. Eu poderia muito bem tomar um banho quente e ficar confortável, mas o banho gelado, ele é desconfortável e ele é um desconforto desnecessário, entende? Tipo assim, eu não tô passando por aquilo porque eu preciso passar por aquilo. Eu tô passando por aquilo porque eu escolhi. Porque eu poderia tomar um banho quente, mas eu escolhi estar desconfortável porque eu quero sair da zona de conforto. Então faça isso. Se você, por exemplo, gosta de tomar o seu café sempre com açúcar, tira o açúcar do café então. Faz alguma coisa que te deixe desconfortável, escolhe algo pra você ir treinando essa vontade em você, treinando a sua força de vontade, né? Pra não seguir sempre a vontade da sua carne, pra não seguir sempre a sua vontade de não fazer as coisas. A vontade de não fazer vai aparecer, mas a sua resposta sobre isso é que vai decidir o curso da sua vida. O nosso próximo hábito a ser implementado vai ser o beber água. Por que eu vou colocar um hábito como beber água agora? Porque eu já estou trabalhando com 2 hábitos que são um pouco mais pesados, por assim dizer. Que é eu acordar 1 hora mais cedo e colocar exercícios físicos na minha rotina. Então não vou acrescentar um hábito ainda mais difícil agora nessa 3ª semana, porque pode ser que eu comece a ficar muito cansada tentando balancear todos eles. Então eu vou dar uma desacelerada e eu vou focar em tomar pelo menos 2 litros de água. E a minha força física e mental também eu vou me dedicar nesse momento a continuar acordando cedo e a fazer os exercícios físicos. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, eu espero que essa jornada esteja ajudando vocês de alguma forma. Comenta aqui pra mim o que vocês têm feito, porque eu tenho visto, né, os comentários que vocês estão colocando aqui.
E tá me deixando inspirada, gente, de verdade. É muito bom essa troca que a gente tem aqui e ela que faz a gente ficar mais animada, né, pra continuar. Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.